Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e nesse estudo de hoje vamos ter aqui como tema o que é a lei da semeadura na Bíblia. Mas antes, já quero aqui fazer aquele pedido de sempre para você que é novo no canal, que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, que você não deixa de se inscrever. Ative também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também deixa aí o seu like, o seu comentário e compartilha este vídeo. É muito importante, meus irmãos, que vocês façam esse processo. Assim você vai estar ajudando não somente esse canal a crescer, como também vai estar ajudando outras pessoas a terem um conhecimento melhor sobre a palavra de Deus. Então, ajude esse canal a crescer, ajude outras pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Meus irmãos, eu creio hoje, se eu perguntar para você se você já leu na Bíblia, se você já ouviu falar, né, referente à lei da semeadura, se você tem um conhecimento em questão da lei da semeadura, com certeza você vai responder que sim, que você já leu, já ouviu pregação em cima, que você tem aí um certo conhecimento em questão à lei da semeadura. Mas agora aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Diante desse seu conhecimento, da sua leitura, e de você ter ouvido pessoas pregar referente à lei da semeadura. Você sabe realmente qual é o significado da lei semeadura, a qual a Bíblia ela traz para nossas vidas? Pois é isso que nós vamos ver nesse estudo de hoje. Ver a verdadeira interpretação quando falamos referente à lei da semeadura. Então fique aí até o final desse vídeo e aprenda um pouquinho mais através desse estudo. Eu tenho certeza que vai ser para edificação da sua vida. A lei da semeadura é uma verdade básica fundamentada na figura do agricultor, que ensina que aquilo que plantamos também colhemos. Esse ensino é extremamente antigo e pode ser encontrado em vários textos bíblicos. Também é verdade que, infelizmente, muita gente tem utilizado da lógica da lei da semeadura para tentar enganar as pessoas. Criou-se um verdadeiro comércio da fé, que ensina um falso evangelho que objetiva principalmente retornos financeiros. Então agora, meus irmãos, nós vamos ver o que é a lei da semeadura na Bíblia. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, encontramos vários textos que transmitem a ideia presente na lei da semeadura. Por exemplo, o rei Salomão escreveu um provérbio que transmite a lógica da lei da semeadura. E ele diz: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Provérbios 11, 18. Em outra ocasião, o mesmo sábio também escreveu que o que semear perversidade colherá males. Provérbios 22, versículo 8. De acordo com esse princípio, é possível perceber que apenas irá colher aquele que também semeou. Isso é o que fica claro
no livro de Eclesiastes, o pregador escreve que quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. No Salmo 126 também encontramos os elementos da lei da semeadura. Nele, o salmista mescla louvor pelo livramento de Deus, lamento pela situação do seu povo e uma enorme confiança na providência de Deus, expressando sua certeza de que Deus mudaria a sorte de seu povo e substituiria o sofrimento pela bênção. A frase mais significativa nesse sentido transmite a figura da semeadura. Nela, o salmista enfatiza que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126, versículo 5. O profeta Oséias, confrontando a idolatria da nação de Israel e as alianças indevidas, destacou a relação entre o pecado e o castigo, no sentido de causa e efeito, ao dizer que, porque semearam ventos, também ceifariam tormentas. Oséias capítulo 8, versículo 7. Então aqui, meus irmãos, foi aqui alguns exemplos, da lei da semeadura no Antigo Testamento. Agora nós vamos ver aqui outros exemplos sobre a lei da semeadura e da colheita no Novo Testamento. No Novo Testamento também existem muitas passagens que fazem referência à lei da semeadura e da colheita. Algumas vezes essa referência é feita de forma implícita. Certamente os dois textos mais lembrados do Novo Testamento, nesse sentido, foram escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro direcionado aos cristãos de Corinto e o segundo aos cristãos da Galácia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Esses dois textos são essenciais para entendermos realmente o que é a lei da semeadura e da colheita segundo a Bíblia. Ao mesmo tempo, também é fácil perceber o que a lei da semeadura definitivamente não é. No texto aos Coríntios, Paulo trata da necessidade das contribuições no auxílio aos crentes pobres de Jerusalém. Nele, o apóstolo Paulo encoraja os cristãos de Coríntios a serem generosos com os irmãos necessitados de Jerusalém. Nesse contexto, ele escreve: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. A qual nós acabamos de ler. Já no texto aos Gálatas, após o apóstolo fazer uma grande exposição sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, ele fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, que é o que está escrito em Gálatas capítulo 6, e que a partir do versículo 6, ele ensina que o homem ceifará aquilo que plantar, enfatizando a responsabilidade humana. Com base nesses dois textos, podemos considerar alguns pontos básicos sobre a lei da semeadura e da colheita. Vejamos a seguir.
O significado correto da lei da semeadura. A lei da semeadura e da colheita tem sido um dos principais argumentos de quem defende a teologia da prosperidade. Segundo tais pessoas, se alguém semear financeiramente e, é claro, em abundância, irá colher em abundância. Obviamente que, se semear pouco nesse mesmo sentido, também colherá pouco. Geralmente se utiliza o texto citado em 2 Coríntios para defender tal ensino, que é a teologia da prosperidade. No entanto, esse texto em nada tem a ver com esse falso ensino. O grande objetivo do apóstolo Paulo, como já foi dito, é estimular a generosidade esperada daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Apesar de nossas traduções trazerem a frase "o que semeia em abundância também se fará", no original grego o que se lê literalmente é algo como "o que semeia na base de bênção há de colher". A palavra grega eulogia, traduzida como fartura ou abundância, em algumas versões significa louvor, enaltecimento, bênção e gratidão. Assim, o que o apóstolo está falando é simplesmente que aquele que contribui com as necessidades de seus irmãos, louvando a Deus ou com gratidão a Deus, terá por sua vez uma colheita, pela qual agradecerá e louvará a Deus. Perceba que, nitidamente, a ênfase não está na quantidade, e sim na intenção. É por isso que o versículo seguinte é muito claro em dizer que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Isso significa que aquele que contribui em abundância, no versículo 6, é o mesmo que contribui com alegria, no versículo 7. Essa relação expressa muito claramente que, mais uma vez, o foco de forma alguma é a quantidade. É claro que ter uma colheita pela qual alguém agradecerá a Deus não implica necessariamente em receber dele riquezas e poder. Os verdadeiros seguidores de Cristo sabem muito bem que as riquezas terrenas não devem ser a fonte de sua satisfação. A recomendação do Senhor é para que tesouros sejam juntados no céu. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Irmãos, o interessante de tudo isso é que após Jesus ele fazer essa recomendação para nós não ajuntarmos tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam, mas ajuntar para nós tesouros lá no céu, porque lá nem a traça nem a ferrugem pode consumir e nem os ladrões podem minar e roubar. Então ele encerra, meus irmãos, essa recomendação falando o quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que quando nós nos preocupamos em ajuntar tesouros aqui nessa terra, certamente o nosso coração vai estar voltado
para as coisas da terra, as coisas do mundo. Agora, quando nós nos preocupamos em juntar para nós tesouros no céu, certamente o nosso coração, a nossa vida vai estar voltada para o céu, para Cristo, para a vida eterna. Então, essa é a recomendação do próprio Jesus para a nossa vida, a qual nós precisamos seguir essa recomendação, irmãos, na risca ali, ó, em cima, para assim nós alcançarmos realmente aí, né, a nossa vida eterna. E é muito importante também, meus irmãos, que nós devemos entender que a lei da semeadura, ela não garante prosperidade terrena. No versículo 5, antes do apóstolo introduzir a metáfora agrícola da lei da semeadura, ele deixa bem claro que quem está recebendo a bênção, no sentido financeiro, nesse contexto, são os irmãos pobres de Jerusalém. Em momento algum, os ofertantes aparecem como os beneficiários, né, dessas bênçãos, num tipo de barganha com Deus. O texto de Paulo não dá margem para o falso ensino da lei da semeadura da prosperidade. Portanto, a lei da semeadura e da colheita, que o apóstolo Paulo se refere, não tem qualquer relação com um tipo de investimento de negócios, no sentido de contribuir hoje para receber mais amanhã. Antes, o apóstolo aplica a lei da semeadura no campo espiritual. Assim, é nesse mesmo sentido que nós cristãos devemos esperar a colheita prometida. É claro que Deus ele pode abençoar materialmente alguém de forma generosa. No entanto, isso não é uma regra e nem algo garantido. O que a Bíblia afirma e garante é que a recompensa do cristão não está nessa vida. Lucas capítulo 6, versículo 20 a 25, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 27 e Tiago capítulo 2, versículo 5, vai estar falando, meus queridos, sobre este assunto, sobre o que a Bíblia ela afirma para nós, que realmente é o que é a recompensa da nossa vida eterna e não da nossa vida terrena, da nossa vida mortal. Porém, enquanto estivermos vivendo aqui, Deus nos garante o necessário para a nossa sobrevivência. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Aqui nessa passagem vai estar falando sobre a questão, né, de nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Também é neste mesmo sentido que encontramos o ensino de Jesus acerca da boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Infelizmente, muitos distorcem este ensino para ensinar a lei da semeadura atrelada ao ganho material. Aqui também podemos nos lembrar do levita Asaf. Em certa altura da sua vida, ele ficou incomodado com o sucesso e a prosperidade do ímpio, face às privações e injustiça sofrida pelo justo. Mas ele finalmente foi confortado quando entendeu que a prosperidade terrena, desfrutada pelo ímpio, é frágil e passageira, e o seu fim é terrível diante do juízo de Deus. Salmo capítulo 73. Além de tudo isso, voltando ao apóstolo Paulo,
Seria totalmente contraditório ele ensinar esse tipo de lei da semeadura conforme os falsos mestres a ensinam por aí. Ele próprio admitiu abertamente passar por muitas dificuldades e privações. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes em frio e nudez. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Amados, se a lei da semeadura realmente for referente a ofertar com abundância e receber cada vez mais, então Jesus não sabia disto quando elogiou a oferta de uma viúva pobre, que está lá em Marcos capítulo 12, versículo 42? Jesus foi claro ao dizer que não se pode servir a Deus e a Mamon, mas a teologia da prosperidade é tão maligna que faz com que alguém tente servir a Deus apenas para alcançar Mamon. Nós precisamos, irmãos, entender e trazer conosco em nossas vidas que a lei da semeadura, na verdade, é um alerta para nós cristãos. Nós vamos ver agora, partindo do texto lá de Gálatas, e podemos perceber o quanto a lei da semeadura aponta para a responsabilidade humana. O apóstolo Paulo faz uma importante exortação de que a responsabilidade pessoal é intransferível. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Isso está de acordo com o ensino bíblico de que cada pessoa será julgada à luz de suas próprias ações. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Jeremias capítulo 32, versículo 19. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 16, versículo 27. Romanos capítulo 2, versículo 6. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. E Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Irmãos, todos esses textos aqui citados vão estar falando referente aqui ao que? A essa responsabilidade pessoal de cada um de nós e que ela é intransferível. E vai estar então aqui ensinando aqui que as pessoas vão ser julgadas por Deus, entendeu? À luz das suas próprias ações. Então isso é óbvio na palavra de Deus. Então leiam aí na sua casa essas passagens, esses textos, para você conferir realmente o que está sendo ensinado nesse vídeo e ver que tudo aqui é realmente baseado na palavra de Deus. Diante dessa verdade, o apóstolo Paulo aplica a lei da semeadura e da colheita para ensinar que Deus não se deixa escarnecer. Por isso ele escreve: pois o que um homem semeia, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Obviamente, essa regra é válida para todos, não apenas para os cristãos. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que ninguém que faz pouco caso do Evangelho ou zomba do Deus revelado nas Escrituras ficará impune. Ele completa seu raciocínio no versículo 8 ao dizer: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. O primeiro grupo, formado pelos que semeiam na carne, são aqueles que deixam a velha natureza decaída e corrompida pelo pecado seguir livremente o seu curso. Já o segundo grupo, os que semeiam no Espírito, são os que vivem pelo Espírito, ou seja, sua liberdade está no ser guiado pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A diferença entre esses dois grupos é imensa. O primeiro encontrará a destruição e o tormento eterno. Já o segundo colherá a vida eterna da parte do Espírito. A perseverança na semeadura. Nos versículos seguintes, o apóstolo exorta a respeito da perseverança na semeadura. Ele diz que não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desistirmos. Devemos entender esse fazer o bem como uma expressão bem ampla que expressa o tipo de conduta característica dos verdadeiros seguidores de Cristo. Esses seguidores são seus imitadores, refletem seu caráter e possuem as virtudes do Espírito Santo. Obviamente, isso inclui a provisão aos necessitados em todas as áreas, tanto na área material, como no caso de 2 Coríntios, com comida, contribuições, abrigo, etc., quanto na área espiritual, provendo ânimo, aconselhamento, instruções, etc. Por isso, o apóstolo conforta seus leitores ao dizer que, com perseverança no tempo certo, a colheita virá. Esse tempo não é determinado pelo homem, mas é segundo os planos eternos de Deus. Além do mais, a colheita é simplesmente uma recompensa da graça e não dos méritos. Aqui devemos se lembrar de que de nós mesmos não podemos fazer nada de bom. É pela ação do Espírito Santo em nós que somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Amados, sinceramente, eu gostaria muito que a lei da semeadura fosse pregada todos os dias, mas que não fosse essa versão contaminada e distorcida, que os falsos profetas pregam, que é a lei da semeadura da prosperidade. Porque a lei da semeadura, ela deve ser o quê? Pregada segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Ela deve ser pregada, baseado que na Sagrada Escritura. E a versão correta da lei da semeadura, ela expõe a verdade de que aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Que com Deus nós não podemos, meu irmão, fazer barganhas. E ninguém, meu irmão, mas ninguém mesmo, poderá escapar do seu juízo. Isso é iminente. Então, meus queridos, nós possamos aprender cada dia mais, da palavra de Deus. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que com esse estudo você realmente tenha aí aprendido, a interpretação correta da lei da semeadura, segundo a palavra de Deus, para que assim você não possa, irmãos, continuar sendo enganados por esses falsos profetas, esses falsos mestres, que vivem aí pregando esse evangelho falsificado, um evangelho mentiroso, onde eles usam, desse termo aqui, para quê? Para enganar as pessoas, para o seu bem próprio, para si mesmo, para que as pessoas venham ser enganadas e venham contribuir de uma forma em abundância
né, achando que vão colher abundantemente também. E diante da palavra de Deus, nós podemos ver aqui, através desse estudo, que não é dessa forma que acontece, não é dessa maneira. Como nós vimos aqui, meus irmãos, quando nós falamos referente à lei da semeadura, a recompensa, né, a colheita sobre a questão da semeadura, ela não está falando sobre a recompensa na terra, sobre bens materiais, mas ela está falando sobre o quê? Sobre uma recompensa espiritual. Essa é a recompensa que nós vamos receber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós andarmos segundo a palavra de Deus e entendermos corretamente o que é a lei da semeadura. Então, que vocês possam ficar atentos com esses falsos profetas, esses falsos mestres, e tomem muito cuidado para não serem mais enganados quando vier pregar referente a essa questão da lei da semeadura. Amém? Então, que esse ensino possa aí agregar ainda mais no seu conhecimento e que assim, junto, possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. E para encerrar esse vídeo, eu quero aqui fazer o meu agradecimento aos 155 inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado por fazerem parte desse canal, dessa família, por estarem sempre assistindo os vídeos, estarem curtindo, compartilhando, estarem comentando nos vídeos, tá? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Em números, podemos ver que até poucos inscritos, mas em significativo, irmãos, para mim isso significa muito. Por quê? Porque isso me dá força, me dá ânimo para prosseguir com esse trabalho, com esse canal, fazendo aqui esses estudos bíblicos para vocês, para os seus aprendizados, trazendo aqui também, né, o programa Momentos de Reflexão com Oração. Isso só me incentiva. Por isso que aqui vai esse motivo meu de gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.